Oi, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos lá, nossa leitura do dia. Eu estou lendo o livro A Sabedoria da Vida, do Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida e Ter Prazer e Sucesso, da editora Golden Books, tradução da Jeane Rangel. E este livro, Sabedoria da Vida, é um texto que integra Parerga e Paralipômena, publicado em 2 volumes no Schopenhauer. Eu já falei em outros áudios que Schopenhauer considera, como Aristóteles, as bênçãos da vida em 3 classes diferentes. Primeiro, o que o homem é, ou seja, a personalidade dele, o que nasceu com ele, o que ele pode desenvolver dentro de si. O segundo, o que um homem tem, são as suas propriedades. E o terceiro é como é que um homem se situa no apreço dos outros. Aqui, gente, homem no sentido de ser humano. As 2 primeiras, o que um homem é e o que um homem tem, nós já conversamos. Relembrando que o Schopenhauer, a primeira, o que um homem é, tem um caráter absoluto e as 2 outras têm um caráter relativo. Muito bem, eu já estou no capítulo quarto. Eu já li sobre a seção 1, que é a reputação. Então estou tratando exatamente de como o homem é na visão de outros, dos seus pares, né? A terceira posição lá. Já li sobre reputação, sobre orgulho, sobre posição social e sobre honra. Sobre honra eu já estou lendo, já fiz um vídeo anterior sobre honra e estou então na seção 4 deste capítulo. Estou falando sobre honra e agora estou na página 95. Beleza? Então vamos aí e eu vou fazendo apontamentos na medida do meu conhecimento também, porque também não conheço tudo. E a gente vai lendo isso aqui e eu também vou lendo para mim, né? Vamos aproveitando bem a nossa leitura. Vamos lá. Tratando da honra sexual, então agora ele vai tratar da honra sexual. Até então ele estava tratando da honra profissional. Tratando da honra sexual e os princípios em que ela se apoia, um pouco mais de atenção e análise são necessárias e o que direi embasará minha alegação de que toda honra se baseia sobre uma estrutura utilitária. Há 2 divisões naturais do assunto: a honra das mulheres e a honra dos homens, de cada lado trabalhando em um bem entendido espírito de corpo. A primeira é, de longe, a honra das mulheres, é a mais importante das duas, porque a característica mais essencial da vida da mulher é sua relação com o homem. Gente, aqui um adendo, né? Você tem que levar em consideração, e sempre assim em relação aos livros, em relação aos filmes, você tem que levar em consideração que o Schopenhauer está escrevendo para a época dele. Então você tem que levar em consideração, como eu disse, o tempo desse autor. Não dá para você agora, com olhos femininos do nosso século, fazer uma análise fria dessa obra, porque essa obra foi endereçada para outro tempo. Mas veja, não é porque ela foi endereçada para outro tempo que não seja importante e interessante a título de conhecimento. Nós podemos tirar muitas lições dessas obras e essa lembrança de que ela foi feita numa outra época e para uma, aspas, clientela e com um pensamento da época, a gente, imaginando isso, consegue fazer uma análise mais tranquila da obra do nosso amigo Schopenhauer. Tá certo? Então, sempre com essa visão de que a mulher naquele tempo tinha uma condição subalterna. Tá? Diferentemente de hoje. Vamos lá.
A honra feminina é a opinião geral em relação à moça, de que ela é pura, e em relação à esposa, de que ela é fiel. A importância dessa opinião se baseia nas seguintes considerações. As mulheres dependem dos homens em todas as relações da vida, e os homens das mulheres em apenas uma. Assim é feito um arranjo por mútua interdependência. O homem assume a responsabilidade por todas as necessidades da mulher e também pelos filhos que nascem da sua união, um arranjo em que se baseia o bem-estar de toda a raça feminina. Para cumprir seus planos, as mulheres se dedicam juntas a uma demonstração de espírito e de corpo e apresentam uma frente indivisível a seu inimigo comum, o homem que possui todas as coisas boas da terra em virtude de seu poder físico e intelectual superior. E para assediá-lo e conquistá-lo, e assim tomar posse dele, de parte daquelas coisas boas. Para tais fins, a honra de todas as mulheres depende do reforço da regra de que nenhuma mulher deve dar-se a um homem, exceto no casamento, para que cada homem possa ser forçado, por assim dizer, a se render, a se aliar a uma mulher. Não se esquecendo sempre, nós estamos falando de uma outra mulher, não é essa mulher desse nosso século, embora a gente veja resquícios disso na nossa sociedade contemporânea. E esse pensamento aqui de Schopenhauer é uma honra sexual, como ele já disse já no início. Vamos lá. Por este arranjo é feita a provisão por toda a raça feminina. Este é um resultado, porém, que só pode ser obtido pela estrita observância da regra e, da mesma forma, as mulheres em todo lugar mostram o verdadeiro espírito de corpo, insistindo cuidadosamente sobre a sua manifestação. Qualquer moça que cometa a quebra da regra trai toda a raça feminina, porque seu bem-estar seria destruído se cada mulher fizesse o mesmo. Assim, ela é expulsa em vergonha como alguém que perdeu sua honra. Nenhuma mulher nada terá a mais a ver com ela. Ela é evitada como praga. O mesmo destino é dado a uma mulher que quebrou o laço matrimonial, pois fazendo-o, ela é falsa nos termos pelos quais o homem capitulou, e como sua conduta intimida outros homens de realizar a mesma rendição, ela ameaça o bem-estar de todas as suas irmãs. Não, mas essa trapaça e tosca infração no contrato de casamento é um crime punível pela perda, não apenas da honra pessoal, mas da honra cívica. É por isso que minimizamos a vergonha de uma moça, mas não de uma esposa. Porque, no primeiro caso, o casamento pode restaurar a honra, conquanto que no último, nenhuma defesa pode ser feita pela quebra do contrato. Aqui ele está dizendo, então, exatamente da honra sexual e de como a sociedade, isto é, porque nós estamos tratando desse elemento, de como os outros veem a honra sexual. E veja, ele está endereçando para a época dele, não para a nossa época, evidentemente, embora eu acho que nós tenhamos muitos resquícios desse controle sexual. Essa é uma opinião pessoal minha. É nos dias de hoje, né, feito pelas mulheres. Mas vamos lá. E aí o Schopenhauer diz o seguinte, que essa avaliação da honra sexual, ela é tanto importante como espírito de corpo às mulheres, que cobram das demais mulheres um comportamento idêntico. Então, uma que quebra, que acaba quebrando esse tipo de comportamento, porque se deu antes do casamento, ou traiu dentro do casamento o seu marido sexualmente, né? Então antes ou depois, essa mulher é tida como, é alijada dessa sociedade, entre aspas, desse espírito de corpo, porque essas mulheres, representam uma quebra dessa conduta e desse pacto social feminino. Vamos lá. Essa mulher é evitada como praga. Ele está falando exatamente sobre essa mulher que trai no casamento. Essa traição tem um cunho sexual, né? Que ela é evitada pelas demais mulheres. E é interessante que eu quis voltar a esse texto, essa parte, que ela é tida como uma espécie de praga pelo corpo, né? Pelo corpo das demais mulheres, pelo corpo de modo geral. Não o corpo físico aqui, mas pelo conjunto das demais mulheres. Página 96.
Uma vez que esse espírito de corpo é entendido como a base para a honra feminina e é visto como um todo, como um arranjo necessário, como o fundamento de um assunto de prudência e interesse, é reconhecida sua extrema importância para o bem-estar das mulheres. Mas não possuirá nada mais que um valor relativo. Não há um fim absoluto, além de todos os outros alvos da existência valorizados acima da própria vida. Com essa visão, nada haverá a aplaudir na forçada e extravagante conduta de uma Lucrécia ou de uma Virgínia, conduta que pode facilmente degenerar em trágica farsa e produzir um terrível sentimento de repulsa. A conclusão de Emília Galotti, por exemplo, de Heródoto, né, da obra do historiador Heródoto, faz com que se deixe o teatro muito pouco à vontade e, por outro lado, todas as regras da honra feminina não podem impedir uma certa simpatia com a Clara em Egmont. Levar muito longe esses princípios de honra feminina é esquecer o fim para pensar nos meios. E isso é justamente o que as pessoas muitas vezes fazem, pois tal exagero sugere que o valor da honra sexual é absoluto, enquanto a verdade é que ele é mais relativo que qualquer outro tipo. Pode-se ir mais longe dizendo que seu valor é puramente convencional, quando vemos em Tommaso como em todas as épocas e países, até na época da Reforma, eram permitidas irregularidades reconhecidas pela lei, sem qualquer depreciação à honra feminina, sem falar do templo de Milita na Babilônia. Aqui sim, citando Heródoto. Há também, claro, certas circunstâncias da vida civil que tomam certas formas de casamento impossíveis, especialmente nos países católicos, onde não há essa coisa de divórcio. Príncipes regentes em todo lugar fariam melhor, em minha opinião, do ponto de vista moral, em dispensar todas as formas ao invés de contratar um casamento morganático, cujos descendentes podem reclamar o trono se os herdeiros legítimos morrerem. De forma que existe a possibilidade, embora talvez remota, de um casamento morganático produzir uma guerra civil. E além disso, tal casamento terminado a despeito de todo o cerimonial externo é uma concessão feita às mulheres e aos padres, duas classes de pessoas para quem se deve ser muito cauteloso e dar o mínimo de corda possível. Veja que também nós precisamos sempre examinar o ponto de vista histórico. Schopenhauer está falando para um tempo, né? Embora, de certa forma, tenha razão também nas suas colocações, pelo menos em tese. Vamos lá, deve-se ainda lembrar que todo homem tem um país, aliás, em um país deve casar com a mulher de sua escolha, exceto um pobre indivíduo chamado de príncipe. Sua mão pertence a seu país e só pode ser dada em casamento por razões de Estado, isto é, pelo bem do país. Ainda por tudo isso, ele é um homem e, como tal, ele gosta de seguir seu coração. É uma coisa injusta, ingrata e pedante proibir ou desejar proibir um príncipe de seguir suas inclinações nesse assunto. Claro, à medida que a senhora não tem influência sobre o governo do país. Do ponto de vista dela, ele ocupa uma posição excepcional e não está submetida às regras comuns da honra sexual, pois simplesmente se entregou a um homem que a ama e a quem ela ama, mas que não mas não que pode se casar. É, em geral, o fato que o princípio da honra feminina, o fato de o princípio da honra feminina não ter origem na natureza é mostrado pelos muitos sacrifícios sangrentos que foram oferecidos, o assassinato de crianças e suicídio de mães. Sem dúvida, uma moça que transgride o código comete uma quebra da fidelidade contra todo o seu sexo, mas sua fidelidade é só secretamente suposta e não jurada. É a partir daí, em muitos casos, suas próprias expectativas sofrem mais imediatamente, e sua loucura é infinitamente maior que o seu crime. Bem, aqui nós terminamos, na página 98, essa análise, sempre lembrando, ele está falando para um público de uma época dele, ele é um homem histórico, a gente precisa tratar assim. E ele estava dizendo sobre o que os outros pensam de nós, né? Sobre honra, e ele está falando sobre honra sexual.
a honra sexual das mulheres, primeiramente, e ele falou das mulheres solteiras, das casadas, falou das possibilidades que as mulheres precisam ter, esse espírito de corpo, para poder sustentar essa ideia, na opinião dele, bastante generalizada, de que as mulheres dependem dos homens. Ok? Ficamos assim. O próximo vídeo já será sobre a honra sexual masculina. Nós falamos sobre a honra sexual feminina. Então é isso, gente. Dê like aí e espero que estejam gostando dessa leitura. Um grande abraço para você.